Essa é a pré-aula da lição 13 da classe Juniores. Vou te apresentar um material que vai tornar a tua aula extraordinária, tua aula dinâmica, vai atrair a atenção das crianças e com certeza você vai encerrar esse trimestre com chave de ouro. Se você não me conhece, eu sou o tio Isaías. Já te peço para me seguir lá no Instagram, @tioisaíasmelo, e também se inscrever aqui no canal, porque nós queremos alcançar a meta de 1000 inscritos e você vai fazer parte de tudo isso. Então se inscreve, porque toda semana tem pré-aula aqui para você compartilhar com as suas crianças os melhores conteúdos, as melhores atividades e trazer para a tua classe uma aula extraordinária. Esse é o nosso objetivo. E encerrando o trimestre, a classe de juniores falou sobre esse trimestre, sobre temas importantíssimos, sobre histórias de Gênesis, do início de tudo, e finalizamos aqui com a história de José sendo governador do Egito. Então, de uma forma bem dinâmica, de uma forma resumida, mas dentro da palavra, sem fugir do que está escrito, nós apresentamos para os juniores todo o conteúdo do livro de Gênesis. E vamos encerrar assim como o livro de Gênesis encerra, com a história de José se reconciliando com seus irmãos, José sendo honrado e o Senhor cumprindo na vida de José todas as promessas. E como eu falo aqui todas as pré-aulas, recomendo, professor, que você, assim como eu, faça anotações da sua aula, estude a sua lição, não vá para a sua classe despreparado, despreparada. As crianças percebem, principalmente a faixa etária dos juniores, eles percebem quando você vai dar aula sem nenhum preparo, sem nenhum conteúdo aprofundado. Então é importante que você apenas não leia a revista, mas sim leia o conteúdo da revista, os subsídios que lá estão, e também leia na tua Bíblia, tenha um domínio do texto, leia em outras traduções, entenda quais são aquelas palavras complicadas que as crianças poderão ter alguma dúvida, decodifique o texto, explique para as crianças de uma forma que elas possam entender, e você só vai conseguir fazer isso estudando, se dedicando ao estudo bíblico. Se você foi chamado para ensinar, se dedique ao ensino. Essa é a recomendação de Paulo na palavra de Deus. Essa é a recomendação do tio Isaías para você também. Então não vá para a sua aula com a revista na mão, leia a revista para as suas crianças, porque senão elas não vão te ouvir. A atenção delas vão se perder rapidamente. Vá tendo domínio do texto, vá com os objetivos claros em sua mente do que você precisa ensinar através dessa história, e vá também com materiais didáticos bem planejados que vão fazer com que as crianças tenham um aprendizado maior ainda. Então vamos lá. Os objetivos da nossa lição, da lição 13, para encerrarmos esse trimestre, eu quero destacar aqui 2 objetivos. Lá na revista, o comentarista ele destaca um objetivo, que é simplesmente só contar a história para as crianças, para que elas entendam a história. Mas, além disso, eu quero destacar 2 objetivos para que você aplique a história. É importante, a parte mais importante de uma pregação é a aplicação. Porque se não for assim, você vai só contar uma história. Vai contar uma história que aconteceu, é a palavra de Deus, não deixa de ser a palavra de Deus, mas quando você simplesmente só conta a história, as crianças te veem como um contador, uma contadora de histórias apenas. E você não foi chamado para isso, você foi chamado para conduzir crianças a Cristo, para conduzi-las a viverem experiências com Deus. A palavra de Deus ela tem poder. Jesus, quando pregava, ele usava de parábolas, mas ele simplesmente não apenas contava parábolas, não. Todo o ensinamento de Jesus tinha ali um objetivo muito claro. E você precisa ter Jesus como exemplo no seu ensino. Então não conte apenas uma história, por mais que seja uma história real, por mais que seja a história bíblica, por mais que aquilo que nós estamos usando para contar a história seja a palavra de Deus, que tem todo o poder, aberto, fechado, é a Bíblia, é a palavra de Deus, mas você precisa fazer a aplicação. Você precisa fazer a aplicação. Esse é o objetivo da escola bíblica. Trazer ensinamento para as crianças. E para você realizar a aplicação dessa lição de hoje, é necessário você entender 2 objetivos principais que vamos trabalhar nessa lição 13.
eu destaquei aqui eles. O primeiro objetivo é ensinar que não importa o tempo, Deus cumpre promessas. Foi assim na vida de José. Na semana passada, na nossa pré-aula, nós falamos sobre os sonhos de José. José foi desacreditado, José foi vendido, José lá foi jogado dentro de uma prisão no Egito. Hoje é a continuidade da lição de semana passada, né? Não vou entrar aqui em detalhes da história, porque você já conhece, você vai se aprofundar no texto, mas eu quero destacar aqui o que você deve ministrar. Então você vai falar sobre o que aconteceu com José, vai relembrar da lição da semana passada e vai contar para as crianças que não importa o tempo, Deus cumpre promessas. Assim foi na vida de José. Passaram-se muitos anos, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de José. E também se cumpre em nossas vidas. Segundo objetivo, Deus transforma situações e realiza sonhos que pareciam impossíveis. Então observem bem a realidade de José. Qual era a realidade de José? Ele foi traído pelos próprios irmãos. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele foi levado para ser colocado dentro de uma prisão e tudo por causa dos seus próprios irmãos. Ele estava vivendo uma situação terrível. E o que poderia ter passado na cabeça de José? A Bíblia não relata, mas imagina nós vivendo tudo isso. Qual a primeira coisa que aconteceria, que pensaríamos? Meu Deus, o Senhor me mostrou aquele sonho e olha onde eu estou. Se fosse nós, se fosse Isaías, nós que somos falhos, nós que por mais que dizemos que confiamos em Deus, que acreditamos nas promessas de Deus, nos momentos de aperto, nos momentos de tribulação, somos tentados a desacreditar do nosso Deus e daquilo que Ele falou a nosso respeito. Imagina José vivendo toda essa situação, sabendo que Deus tinha falado tudo aquilo. Mas a Bíblia não diz que José reclamou. A Bíblia não diz que José desacreditou. Ao contrário, José permaneceu sendo fiel ao Senhor lá na prisão. E o Senhor mudou a história de José. Eu preciso te dizer isso para que você conte isso para as suas crianças com muita clareza, com muita autoridade vindo da parte de Deus. Não importa a situação que você esteja, não importa a situação que a sua criança esteja. Às vezes enfrentamos situações, às vezes crianças enfrentam situações terríveis, situações em que pode fazê-las desacreditar de tudo que Deus disse, de tudo que elas aprenderam durante todo esse trimestre, de tudo que elas já aprenderam e já vivenciaram com Deus, situações em suas casas, em sua escola, situações terríveis que elas podem olhar e dizer, meu Deus, e agora? E eu preciso que você seja usado por Deus. Eu quero que você seja usado por Deus nesta lição. E conte para as crianças que Deus transforma situações. Assim foi com José. E lá dentro da prisão, o faraó, ele quando foi dormir no palácio, ele teve o sonho. Lá dentro da prisão estava José. Ninguém pôde dizer para o rei qual era o sonho. E aí José foi chamado. E o rei contou para José qual era o seu sonho. Ele viu ali vacas magras, todo aquele sonho do faraó que você conhece. Não vou entrar em detalhes para essa aula não ficar muito longa. E você pode falar sobre os sonhos que Faraó teve, olha só, através desse recurso interativo. Esse recurso interativo também tem uma versão preto e branco para que as suas crianças façam o recorte, a colagem e também possam colorir e montar. Então, você vai falar sobre os sonhos de Faraó e vai falar que Deus usou José para interpretar os sonhos de Faraó. E Faraó ficou muito feliz, ficou muito satisfeito e colocou José como governador do Egito. E agora José ia por todo o Egito, sendo governador, uma das posições mais altas abaixo do rei, abaixo do faraó. José foi honrado. Deus mudou a história de José. Deus transformou aquela situação que parecia uma situação totalmente desastrosa e o Senhor transformou a situação, a maldição em bênção na vida de José. E o tempo passou, os sonhos do rei se cumpriram. Quais eram os sonhos do rei? 7 anos de fartura e 7 anos de seca. O sonho se concretizou, aconteceu, só que José agora era governador do Egito, estava administrando muito bem o Egito
E pessoas de outras partes começaram a ir para o Egito, porque só lá no Egito tinha comida, tinha alimento para as pessoas, e elas iam lá. E uma dessas pessoas que foram lá foram os irmãos de José. Foram, conversaram com José e sem perceberem que ali era o irmão que eles tinham vendido. E José montou um plano para que eles pudessem voltar. E quando voltaram, José revelou a eles que ele, que agora era governador do Egito, era o irmão deles, o irmão que foi vendido, que foi maltratado, agora estava sendo governador do Egito. Estava morando em um palácio, estava recebendo honrarias, tudo isso sendo fiel a Deus, sem se vender, sem negar a sua fé. Deus estava sendo honrado através da vida de José. Olha que recurso lindo, interativo. O palácio, os irmãos de José e José, governador do Egito. Muito legal esse recurso. O recurso aqui é de José e seus irmãos, o recurso dos sonhos de Faraó. Muito legal esse recurso aqui. Para você ministrar para as suas crianças, você pode fazer a contação da história usando esses recursos interativos. E no final você pode fazer com que as suas crianças montem maquetes. Imagina a tua criança, as crianças chegando em casa com essas atividades. Os pais vão ficar surpresos, impactados, e elas vão saber, olha a intenção aqui dessas atividades interativas, elas vão saber contar a história. E se elas vão saber contar a história por causa dos recursos interativos, porque quando a gente coloca a mão na massa, montando ali, com certeza nós aprendemos mais. Se elas vão saber contar a história, elas também vão saber dos objetivos. Elas, nos momentos de aflição, vão lembrar da tia, do tio, que ensinou a ela que elas podem confiar nas promessas de Deus, mesmo que as situações da vida estejam lhes pressionando, mesmo que tudo pareça que não vai acontecer, que não vai se cumprir, elas vão se lembrar do Deus que cumpre promessas, do Deus que cumpre promessa no tempo certo, vão se lembrar do Deus que muda a situação, que mudou a realidade de José e também pode mudar a realidade dela. Professor, esse é o nosso objetivo. Tia, esse é o nosso objetivo. Você não é palhaça. Tio, você não é palhaço. Você foi chamado para conduzir crianças a Cristo. O Senhor nos chamou para esse objetivo e nós usamos da criatividade que o Senhor nos concede para alcançar isso. Esse novo trimestre que vai começar vai tratar sobre um tema muito importante, sobre um tema até um pouco conhecido pelas crianças, que é Israel e a Terra Prometida. Haverá lições impactantes e eu conto com você aqui nas nossas pré-aulas semanais e já divulgo uma novidade nesse novo trimestre. Para incentivar a participação ativa das crianças, vamos lançar um álbum de figurinhas. E a cada semana que a criança participa, se ela esteve presente na lição 1, ela vai ganhar a figurinha para colocar no seu álbum da lição 1 e assim decorrer de todas as lições. Mas se ela faltar, ela não ganha a figurinha. Agora eu te pergunto, quem é a criança que vai querer faltar e no final do trimestre ter ali o seu álbum incompleto? Nenhuma. Todas vão querer o álbum completo, vão querer abrir o seu álbum de figurinhas e ver todas as figurinhas das lições completas. Então, esse material vai ser lançado lá no meu Instagram, @tioisaiasmelo. Já vai aí se preparando para ter esse material em suas mãos, para nesse novo trimestre que vai começar, você já começar com esse grande incentivo de participação das crianças na EBD. Então, te espero na próxima semana, dando início ao novo trimestre. Isaías, como eu tenho acesso a esse material? Esse material é gratuito e como você tem acesso, vai lá no meu Instagram, @tioisaiasmelo, fala comigo que eu faço o envio de todo esse material aqui para você, tá bom? Deus te abençoe, estuda essa lição em nome de Jesus e deixa Jesus te usar, porque você foi chamado para conduzir crianças a Cristo. E não te esquece que o Senhor cumpre promessa, segue firme, constante no objetivo que o Senhor te chamou, não desiste, porque Deus vai te usar muito ainda, aí nessa tua sala com as tuas crianças, o Senhor fará grandes coisas. Deus abençoe, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!